nome é Mariana Lopes e serei a sua professora de Biologia na área de Ciências da Natureza e suas tecnologias. Na aula de hoje, nós vamos compreender um pouquinho sobre a forma que existe a ciência ao nosso redor e o quanto ela faz parte do nosso dia a dia. E também os tipos de ciências que a gente encontra. Vamos lá? Vamos para a hora da tirinha? Bom, para a gente poder então dar início, eu sei que vocês já observaram essa tirinha, então a gente vai destacar um pouquinho sobre o que é ciência. Então, para a gente poder recordar, ciência representa todo o conhecimento que é adquirido através de estudo. Não só através do estudo, mas também de algumas pesquisas práticas que são baseadas em princípios certos. É interessante que essa palavra, ela deriva do latim, que significa scientia, cujo significado é conhecimento ou saber. Se vocês observarem a tirinha que a gente acabou de ver, ela vai mostrar na realidade a forma incansável de Einstein para conseguir transformar lá num ponto de interrogação. É lógico que é uma brincadeira, mas esse é o objetivo da tirinha, mostrar que a ciência ela é incansável até a gente chegar no ponto certo que a gente deseja. Após recordar aí um pouquinho sobre o que é a ciência em si, a tirinha foi um ponto de start para nós, é importante a gente lembrar que nós estamos vivendo um momento que a gente chama de uma explosão virtual. Então a gente sabe que para nós termos aprendizado ou para a gente poder ter novas oportunidades, a gente passa por uma questão de escolha. A gente até conhece isso como livre escolha, ou seja, o aprendizado ela vai ser sempre guiado pela forma de necessidade. Então, vamos dar um exemplo bem simples. Eu quero fazer um determinado bolo de cenoura. Se eu jogar isso na internet, eu vou ter milhares de receitas de como fazer um bolo de cenoura. Tem uns que você faz na batedeira, tem uns que você faz no liquidificador, tem uns que você bate na mão após triturar a cenoura, ou seja, são diversas formas. Por isso que a gente fala que a aprendizagem hoje, ela é muito significativa e ela vai de acordo com a necessidade que a pessoa está precisando. Então, a gente aprende muitas vezes ciência dessa forma. O interessante é que, se a gente for parar para pensar, a maioria das coisas que a gente aprende que envolve ciência acaba sendo diária. Então, eu queria lançar uma pergunta, né? Vamos pensar assim, será que no Brasil as pessoas elas também estão aprendendo dessa forma? Ou seja, aprendendo em situações informais, como por exemplo no trabalho, no dia a dia ou na família? Então, eu estou lançando essa pergunta porque a gente já tem algumas pesquisas que fora, né, em outros países, isso acontece de uma forma muito rotineira. Então, a gente vai responder essas perguntas entendendo dois tipos de aprendizagem. A primeira forma de aprendizagem ela é chamada de aprendizagem informal no cotidiano familiar. Mas, Mário, o que é essa aprendizagem? Essa aprendizagem ela é baseada em situações de ensino e aprendizagem informal, seja na comunicação cotidiana e no dia a dia comum das pessoas. Então, eu vou pegar um exemplo para vocês, tá? Tá aí no nosso material também. Uma simples ida de uma mãe e da sua filha numa pracinha. Então, vamos dizer que elas estão lá e aí gera uma curiosidade da criança a partir do comentário que a mãe fez. A mãe disse assim, olha, vamos embora que o sol já está indo embora, o sol já está fazendo o seu papel. Quando a criança escuta isso, ela começa a questionar, ué, mamãe, mas está indo lá para o Japão? Ou seja, nesse pequeno diálogo a gente consegue observar uma ideia sobre a Terra é redonda, sobre o Japão está do outro lado do planeta, que a Terra se movimenta, que existe o dia e a noite, entre outras coisas. Então olha só que interessante, nesse diálogo a criança ela já questiona coisas que envolvem a ciência. Então a gente percebe aí que numa simples ida em algum lugar, a gente já tem esse primeiro aprendizado que é chamado informal no cotidiano familiar. A segunda aprendizagem, né, que a gente tem, ela é chamada de aprendizagem informal dos fenômenos naturais, sobre os fenômenos naturais. Essa aprendizagem, ela também é baseada numa situação de ensino, aonde ela vai ter foco em fenômenos diários na natureza, como por exemplo a chuva. Então vamos pegar um outro exemplo. Imagina aí um bate-papo entre vizinhos na calçada. Esse bate-papo, né, eles começam a comentar sobre os problemas que têm ocorrido ultimamente com excesso de chuva. E aí nessa conversa, um dos vizinhos comenta sobre a chuvarada
que deu aí trazendo muitos problemas na região. Automaticamente, eles já começam a falar sobre essa mudança, né, de comportamento da chuva, né? Então, antes chovia menos nessa época, hoje está chovendo muito mais, a chuva está muito mais agressiva, e eles começam a comentar sobre isso, até chegar, por exemplo, numa questão, num diálogo que fala a respeito de mudança climática e até mesmo de efeito estufa. Então, num pequeno diálogo, provavelmente eles vão comentar, mas é porque o planeta mudou muito, mas é porque antigamente... Um exemplo, São Paulo era chamada Terra da Garoa e hoje a gente não tem mais esses picos de garoa e aí a conversa vai longe. Então só nesse pequeno diálogo a gente percebe essa aprendizagem informal por fenômenos naturais, sobre fenômenos naturais, né? Então é interessante poder observar o quanto a ciência, ela faz parte do nosso cotidiano, mesmo às vezes a gente nem percebendo um pouquinho, nem relacionando um pouco sobre esse tema. O detalhe, e algo que a gente precisa destacar, é que nós temos faixas etárias diferentes, né? Então, olha só que interessante. Eu dei para vocês 2 exemplos. Eu dei um exemplo de uma criança na pracinha com a mãe e um exemplo de um bate-papo entre vizinhos. São 2 faixas etárias que são distintas, então criança e adulto. Por que eu estou trazendo esse comentário? Porque quando a gente fala da aprendizagem da ciência, você também tem que imaginar que as faixas etárias e os assuntos acabam sendo diferentes. Talvez a menininha da praça nem tenha pensado, né, em efeito estufa, ou então, ou conceitos que ela nem conhece, mas ao mesmo tempo o pessoal que já é mais adulto, que acaba acompanhando mais televisão, internet, enfim, acabam tendo outras visões em relação aos fenômenos naturais. Então a gente percebe que a classificação da faixa etária, ela acaba envolvendo 3 coisas, 3 pontos que são marcantes. Então, primeiro, o interesse do adulto, que acaba sendo mais focado em necessidades do dia a dia e até mesmo por curiosidade ou que seja dada por estímulos, né, como eu falei, televisão e internet. Segundo, a necessidade de aprender, que acaba decorrendo aí dos processos de trabalho e de outros problemas da vida que os adultos acabam tendo. E terceiro, quando a gente fala de crianças e jovens, a gente tem que lembrar que a vivência, ela é muito significativa nessa idade. E aí a gente comenta que a prática do dia a dia, ou seja, aquilo que a criança e o jovem faz no decorrer do dia, é o que vai trazer curiosidade, vai trazer uma pesquisa maior. Então é só para a gente poder entender que a faixa etária acaba interferindo bastante nesse contexto de aprendizado informal da ciência, ok? Bom, quando a gente fala então da ciência, se a gente for pensar no nosso dia a dia, a gente consegue também destacar alguns pontos muito interessantes desse envolvimento da ciência diária. O primeiro dele é a questão da ciência e da motivação para o aprendizado científico. Então, por exemplo, você pode pegar esse bate-papo dos vizinhos. Eles comentam lá sobre efeito estufa, sobre aquecimento global, e aí pode até dar aquela curiosidade, né, aguçar aquela curiosidade de falar, eu vou pesquisar um pouco mais na internet sobre isso. Será que realmente faz sentido o que meu vizinho disse? Então a gente fala que a ciência, ela acaba sendo um ponto de start motivador para aprender coisas para a vida. O segundo é a questão do raciocínio. Então a ciência nos ajuda a raciocinar. Então se a gente pega o exemplo da menininha, ela teve um processo de raciocínio. Então a minha mãe falou, vamos embora porque o sol já está indo embora. Então automaticamente já veio várias coisas na mente dela. Ou seja, isso é o raciocinar, é o compreender esses processos naturais, que é muito próximo ao que a gente faz no processo científico. Terceiro, a apropriação de alguns termos de linguagem, que a gente fala que são linguagens científicas. Então, quando a gente fala de efeito estufa ou aquecimento global, tudo isso são termos utilizados na ciência. Então, a gente acaba utilizando, né, essas formas de fala, né, mesmo às vezes não sendo da área. Próximo, a gente também tem o desenvolvimento de uma identidade, né? Ou seja, as pessoas acabam sabendo o que falar, não só sobre aquilo que gosta, mas no mundo geral. E também não posso deixar de comentar sobre a questão de atribuição de validade, né? Ou seja, nós estamos num mundo onde você tem vários quesitos, principalmente envolvendo a ciência, e para você validar alguma coisa, falar, não, isso é real, não, isso é certo, a gente precisa conhecer. Né? Então essa validação, ela acaba dando um reconhecimento a esse mundo natural
que a gente acaba vivendo. Então, olha só que interessante, eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas o quanto a ciência, ela nos envolve diariamente, né, no nosso cotidiano. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de ciência. Eu sei que vocês devem estar pensando, a Mariana tá puxando sardinha para lá da biologia, né, ciências da vida. Mas a gente tem outros milhares de tipos de ciência que fazem parte desse mesmo conceito que a gente comentou. O primeiro que a gente tem, que é o que eu puxo mais sardinha, é as ciências biológicas, que a gente sabe que é o campo da biologia, onde ela vai trazer todo um estudo sobre o funcionamento dos organismos vivos e outros aspectos dele. Então a gente sabe que a biologia, ela abre um leque, né? Não só para os seres, não só para o ser humano, mas como todos os outros seres vivos também, bactéria, protozoários e assim por diante. O segundo que a gente tem são as ciências contábeis, que é uma ciência que envolve diversos conhecimentos financeiros, como, por exemplo, organização de lucros, despesas, faturamentos. Então, se você aí ou já está começando a trabalhar, ou é um aprendiz, ou então já ganha uma mesada do pai e da mãe, eu tenho certeza que você já sabe até controlar muito bem isso. Se não sabe, vale a pena aprender. Até para você poder cuidar desse lado financeiro também, né? Pensando para a vida. Então, a área de ciências contábeis, ela envolve toda essa discussão. A próxima são as ciências exatas, que ela tem aí como principais áreas, né? Física, química e matemática. E aí eu trago aí como exemplo, né? Questão de leis e teoria, expressões quantitativas, coisas que mexem com ordem lógica, número. Inclusive, essa área de ciências exatas é uma área que faz muito parte da área de ciências biológicas. Então, hoje a gente sabe que ciências da natureza, ela envolve química, física, biologia. Então, são áreas que se interagem demais entre si. A próxima ciência que a gente tem é as ciências da natureza, que eu acabei de comentar, e aí eu dou um destaque também para a questão de astronomia, geologia e a parte de física, né? Então são áreas que a gente consegue interagir e entender o mundo e a complexidade desse mundo como um todo. E a última área é a área de ciências sociais. Essa área a gente consegue entender, né, como funciona a sociedade a partir da sua origem, do seu desenvolvimento, dos seus hábitos. Então, tudo isso são áreas da ciência que a gente consegue observar no nosso cotidiano. Se a gente fosse para a aula agora e eu desse um exemplo de cada, seriam milhares de exemplos que a gente consegue ver no dia a dia tudo isso acontecendo. Desde um esquentar, né, a fervura de um leite no fogão, ou a realização, né, de um prato, de uma comida, né, a confecção dessa comida, entre outros exemplos, né? Então, é muito bacana poder perceber o quanto essa ciência ela faz parte diariamente das nossas atividades cotidianas, ok? Pessoal, eu deixei um exercício para vocês, só para ver se vocês estão ligados aí na nossa aula, e eu espero que vocês acertem. Bom, vocês responderam, eu tenho certeza que vocês arrasaram, e a ideia desse exercício é justamente a gente compreender e ter como foco o que é a ciência no nosso cotidiano, ou seja, no nosso dia a dia. E eu encerro essa aula com uma frase de Albert Einstein que diz que a ciência como um todo não é nada mais do que um refinamento do pensar diário, comprovando mais ainda o quanto a ciência faz parte do nosso cotidiano. Eu espero que vocês tenham gostado, na nossa plataforma tem outros materiais, aproveitem, bons estudos e até a próxima!